Boa noite, boa noite. Então vou apresentar um pouco sobre o que a gente vai falar nessa nossa live, nossa terceira live, começando a entender um pouco como funcionam essas coisas por aqui. Não tinha esse costume de fazer lives e tal, mas eu achei uma boa forma de divulgar tanto o meu trabalho como terapeuta, como de outras pessoas, terapeutas e não terapeutas, né? A ideia realmente é essa, a gente trocar uma ideia e de alguma forma a gente vê que os sons estão relacionados, né? Então, para quem nunca viu nada nesse sentido, então hoje a gente vai falar sobre beleza vibracional. Esse já tem um pouco mais a ver, né? Digamos assim, com em relação ao som e a terapia do som, né? Que a gente vai falar sobre vibrações e emoções e onde elas vibram de repente, mas eu vou chamar a pessoa que sabe falar sobre isso, né? Então, espero que vocês gostem aí. Ah, e no finalzinho eu vou falar um pouco da posada aqui também onde eu tô morando, que eu ando esquecendo de falar, mas que é interessante também para as pessoas saberem e conhecer, porque aqui eu tô fazendo a terapia do som, né, nos hóspedes, então é interessante para quem for da região aqui, ou tiver vindo para essa região do Rio de Janeiro. Mas no finalzinho eu deixo o recado ali, beleza? Vou chamar então aqui para conversar com a gente nessa horinha a Gabriela Bade. Então vamos lá, deixa eu chamar ela aqui para a gente trocar essa ideia. Eric. E aí, meu, saudades, saudades no futebolzinho também. Apesar de eu estar no Rio de Janeiro, cara, 3 meses não joguei um futebol, nada. Eu tô muito longe até da praia, né? Até assistir não tô conseguindo. Mas logo, logo, não prometo datas, mas quero estar de volta pra gente jogar um futebol também aí e reunir toda a gurizada. Deixa eu chamar aqui a Gabi. Gabi, já te mandei o convite. Oi, prima, tudo bom? Saudade de vocês por aí, espero que estejam todos bem por aí também. Minha tia também tá aqui, tia Nair, o pessoal que vai entrando. Gabi está aqui. Então tá, vamos lá, convidando o Gabi. Oiê, Oi. deixa eu arrumar aqui. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo que eu tenho tido problema com as pessoas me enxergarem. Eu tô vendo. Então tá, é um sinal que eu existo. Tá, vou me cortar a cabeça porque eu não tô conseguindo me arrumar. Uhum. É que tá mais pequenininho, né? Né? E aí, como é que estamos do lado daí? Tá. Tudo bem, graças a Deus. Sim. Então, para o pessoal, então eu estava explicando ali um pouquinho antes do como, por que que eu comecei essas lives e tal, né? Então, o pessoal depois que perdeu, assiste aí e vê o real motivo, né, de eu ter começado e trazer essas pessoas assim, né? E tu já é da área, né, como terapeuta, então, e falando sobre beleza vibracional, acho que vai encaixar em alguns momentos o nosso assunto com a terapia do som, né, também. Então, primeiramente, eu gostaria que se apresentasse para quem não te conhece ainda, o que você está sendo no momento. Sim. Então, gente, namastê, né? Primeiramente, muito feliz de estar aqui, né? De poder falar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, Gabriela Bade, tenho 28 anos, sou virginiana, para quem gosta de astrologia, sou virginiana, ascendente Libra e Lua em Leão. E hoje eu moro em Alto Paraíso, né? Aqui na Chapada dos Veadeiros, que é um paraíso mesmo, né? Eu moro no paraíso, literalmente, assim. É uma bênção estar aqui. E eu moro aqui porque eu vim para cá para estudar, né? Enfim. Eu faço uma formação de 4 anos
Então, eu tô fazendo uma formação para ser terapeuta em cura energética. Então, eu vou trabalhar com cura energética através do campo de energia. Já estudo isso há um bom tempo, né, sobre energia. Sempre fui conectada com isso, com a espiritualidade, de uma forma geral, né? Então, desde nova já acesso à espiritualidade através da energia dos meus pais mesmo, porque a minha família é uma mistura de tudo um pouco, assim, né? Então eu fui muito conectada com, com religiões, né? De todas as religiões. Então, o espiritismo, o catolicismo, né? Então, eu sempre fui para a igreja, fiz catequese, ia nas missas, cantava. Umbanda também, né? Minha falecida avó por parte de pai, ela tinha uma casa, então desde pequena eu sempre fui envolvida com isso, né? Então é algo que foi um caminho trilhado pelo meu espírito de outras vidas e eu consegui ter esse merecimento dessa de já ter esse berço, né? De, por exemplo, já acreditar em Deus desde sempre. Então essa conexão que eu tenho com Deus não é algo que eu tive que construir, tipo, Deus é Deus. Aconteceu. Para mim foi algo muito, é muito claro isso, que existe a providência divina, Deus divino, sei lá, qualquer outro nome que você queira dar, porque você dá o nome que ressoa com o seu coração, né? Então, eu sempre fui conectada com a espiritualidade e o meu caminho sempre foi para esse lugar, assim. E aí, hoje a gente vai falar de beleza vibracional, porque eu comecei na área da beleza também, eu sempre gostei, né, de maquiagem principalmente, então eu sempre me conectei com maquiagem, sempre me conectei com maquiadoras que faziam aqueles vídeos no YouTube, para quem é mais dessa área, assim, se for ver, né, As questão de blogueirinhas? maquiagem. Oi? As blogueirinhas? Não. Enfim, de forma geral, né? As meninas, principalmente mulheres que se conectam com maquiagem, assistem muito vídeo no YouTube, então eu assisti a Alice Salazar e eu sempre gostei. E aí foi quando eu decidi fazer um curso no Senac e me tornar maquiadora profissional e trabalhar com isso, né? Então daí depois desse curso eu sempre fui me especializando, trabalhei como design de sobrancelha também. E ao longo dessa trajetória eu fui construindo esse lugar, né, de trabalhar com isso, conciliava com outro trabalho que eu tinha na época, eu trabalhava no escritório, até chegar à fase da faculdade. Aí eu cursei até o segundo semestre estética e cosmetologia, porque eu queria cada vez mais agregar conhecimento. E abri um estúdio, que foi bem na época da pandemia, acabou não tendo tanto sucesso como eu esperei que tivesse, mas ele foi muito importante porque também fez eu focar ainda mais nesse processo de autoconhecimento, porque eu sempre gostei de levar o meu trabalho como um processo de autoconhecimento. Então, quando eu maquiava as minhas clientes ou fazia o design de sobrancelhas nela, eu já aplicava o visagismo, né, que eu trabalho com essa técnica também. E já pedia para elas verificarem o que elas gostariam de expressar através da maquiagem, através da sobrancelha. E porque eu queria que também elas buscassem esse lugar de se conhecer, de se olhar na frente do espelho e dizer assim, o que que eu gosto? O que que eu quero transmitir através da minha imagem, né? Então, minha sobrancelha ela é arqueada e ela traz mais esse olhar de sensualidade. Minha sobrancelha ela é mais reta, ela traz essa questão de mais firmeza. Então, eu já buscava esse lugar de elas mesmas se autoconhecer, porque eu sempre achei esse lugar muito bonito, porque isso foi muito importante no meu processo, né? E, enfim, daí eu tive toda essa trajetória, né, de estudos, maquiagem, sobrancelha, esse universo da beleza, mas no fundo do coração eu sentia que estava faltando algo. Tinha alguma coisa ali que, tipo, não estava certa no meu caminho. Enfim, daí eu tive alguns fechamentos de ciclo na minha vida. Aí foi quando eu fui morar em Santa Catarina e acabei tendo que escolher se eu continuava com a faculdade ou não. E aí eu tive uma certeza muito forte de que a faculdade não seria o meu caminho, ainda não fazia o meu coração vibrar, assim, dizer assim, meu Deus, eu quero muito É isso. continuar.
não era aquilo ainda, não fazia meu coração vibrar. Aí, enfim, daí na época da pandemia, eu conheci a minha mestra. E depois eu nunca mais parei de seguir ela, e daí eu me tornei reikiana, porque daí eu comecei a ir para esse lado mais holístico mesmo, né? Ir para esse lugar realmente do campo de energia, entender os centros energéticos, entender que a gente, né, realmente a gente é um espírito, isso eu já trazia do espiritismo, né? E às vezes a gente esquece, a gente acaba ficando muito na matéria, na densidade, e esquece que a gente é um espírito, a gente está aqui de passagem, evolução, e a gente não pode perder a nossa reencarnação, a gente tem que estar muito focado nisso. E a gente está se aperfeiçoando cada vez mais. Fiz o reiki, foi algo surpreendente na minha vida, mudou a minha vida de uma forma muito significativa. Eu sinto que depois da iniciação do reiki eu me tornei uma nova pessoa, porque eu realmente consegui entender o meu dharma, eu consegui realmente entender que, tipo, nossa, é esse caminho aqui que eu tava sentindo que faltava uma coisinha, é por aqui, Tadinha Gabi. inteira. Vai por aqui que vai dar bom, vai dar certo. E aí, enfim, depois do reiki foi muitas bênçãos, assim. E aí depois eu acabei voltando para Porto, enfim, daí depois eu senti o chamado de vir para cá, porque daí tinha formação, né? E é a que eu tô fazendo. E hoje estou aqui, né, fazendo a formação, adquirindo muito conhecimento, são 4 anos de estudo de cura energética, né? E o que acabou acontecendo, né, nesse meio do caminho, né, e das experiências que eu já tive em relação à beleza, é que a beleza ela é vibracional, ela é energética. Porque a gente tem, infelizmente, na humanidade, no planeta, essa distorção muito grande de achar que a beleza está associada às pessoas bonitas, ou tipo, a pessoa que tem uma simetria, que ela tem uma proporção, enfim, não que isso não seja importante, né? Mas que e hoje, né, eu também tive a bênção, eu estava tendo aula hoje de manhã e a minha mestra estava falando sobre o magnetismo. Eu falei, caramba, eu tô recebendo um conhecimento muito legal que eu posso trazer para a live, né? Nada como merecimento. Que a beleza, ela tá muito conectada ao magnetismo que você tem por ser o que você é. E não Não é é a só, sua... Pode não falar. é só fisicamente, né? É Exatamente, não é uma beleza, fisicamente, é não uma é a beleza harmonia, sentida. não é porque você nasceu bonito, ou porque os seus pais tiveram genes que combinaram, te trouxeram e fizeram você perfeito, não é isso. O seu magnetismo se dá por você ser você e você conseguir expressar a sua essência para o mundo, você conseguir realmente ser o que você é. E que é o que a gente veio buscar aqui, né? E que muitas vezes a gente vai para o nosso caminho tentando se encaixar, tentando se colocar numa caixinha no mundo para ser aceito, né? Para ser pertencente a um grupo. E isso é uma memória muito primitiva que a gente tem ainda, que a gente carrega lá dos ancestrais ainda, que tipo, nossa, eu preciso, né, luta e fluxo, sobrevivência, eu preciso fazer parte de algum grupo, alguma coisa para poder estar seguro. E na verdade não, na verdade nós somos únicos. E entender que a gente é único faz com que a gente tenha esse magnetismo e que a gente tenha essa beleza. E as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão gostar de você porque pelo que você é. E não só por aquela beleza que a gente acha ainda que é no planeta de forma distorcida, né? E isso eu falo por experiência própria, né? Para quem me segue lá no Instagram, eu passei por um processo muito profundo sobre isso, né? De eu realmente ir a fundo em todo o meu processo para ver o porquê que eu sofria em relação à minha beleza. Porque eu tive muita distorção, principalmente na parte do corpo, né? De realmente não aceitar o formato do meu corpo, achar que tinha algo de errado, de achar que eu não ia ser atraente para alguém porque eu tava gordinha. Essas coisas, assim, principalmente mulher pega muito. Eu também sinto que os homens também têm certa forma, alguns bloqueios em relação à sua beleza, ao se sentir bem, se sentir
confiante naquilo que você faz, né? E eu tive muita distorção em relação a isso, e eu fui para um processo muito profundo de olhar para todas essas questões, de dizer, por que, Gabi, você se compara com um corpo que não é parecido com o seu, né? Porque se a gente for olhar aqui Mas no isso aconteceu. Instagram, pode falar. Mas esse teu conseguir olhar para isso aconteceu depois que tu entendeu que essa coisa da beleza é vibracional, ou antes de tu já estar nesses estudos e coisa assim? Conseguiu te auto-perceber assim, quando tu já estava em Alto Paraíso, antes, quando tu começou os estudos, na época do Reiki, algo do tipo? Ou tu descobriu sem nenhum estudo assim acontecendo? Tu descobriu por tuas experiências mesmo assim? Ou foi quando tu mergulhou realmente de cabeça nos estudos, começou a pegar os detalhes, isso e aquilo e tal? Consegue identificar mais ou menos em que período que tu identificou essas? Sim, foi digamos assim, eu sempre tive esses problemas em relação ao corpo desde a adolescência, né? Porque, por exemplo, eu fui uma menina que desenvolveu o corpo muito cedo. Problema. Problemas, vamos botar assim, né? Desenvolvi o meu corpo muito cedo, então eu já tinha esses processos de engordar e emagrecer muito frequente, e isso sempre afetou a minha autoestima. Então, eu sempre tive uma autoestima baixa, né? Sempre me senti insegura em relação à minha beleza, ao meu corpo, à minha segurança, à minha confiança em mim mesma. Só que esse processo de entender também que a beleza era energética foi quando eu comecei esses processos de autoconhecimento, e foi depois do Reiki. Foi depois do Reiki. Foi quando também eu tive um acesso. Eu já acompanhava a minha mestra, né? E ela fez a cura energética da beleza, e eu não cheguei a participar do curso em si online, mas eu sempre peço para acessar o campo de energia, para poder pedir para que o campo mostre, porque quando você está nesse processo de cura, principalmente energética, o campo mostra aquilo que você está mais agravado, para que você veja, para que fique e cure. E aí, quando eu vi que eu estava num estado de agravamento muito forte em relação à minha distorção de imagem, eu comecei a me aprofundar e ver o porquê que eu me agravava tanto. Por que eu sempre ia para esse lugar de sofrer, porque é um sofrimento. E é um sofrimento que eu sempre carregava dentro de mim. Então, eu conseguia maquiar muitas vezes o sofrimento, mas ele sempre retornava, né? Porque você tem que olhar a origem, a causa daquilo que está te Sim. agravando, né? É tipo tapando o sol com a peneira. Tipo, Exato. aí Que né? normalmente é o que a gente faz, né? Quando a gente não tá querendo olhar para alguma coisa, a gente dá uma maquiada, tipo, ai, não quero acessar isso agora e deixa para depois. Só que o Toma uma depois cerveja. acaba ficando muitas vezes muito complicado o depois. Porque o depois, às vezes, ele vem muito forte, aí vem um processo muito mais intenso, né? Então é muito De importante quando a repente é gente muito mais. identifica. Oi? Não, e de repente é muito mais profundo depois. Até estava conversando, acho que com o Felipe, acho que eu fiz a primeira live, meu amigo. É muito mais profundo. Se a gente deixa essas coisas para resolver depois, são mais camadas que vão cobrindo aquela situação. É um mergulho muito mais profundo para trazer essa solução, digamos assim, né? Essa coisa. Tal. E Se tem te uma cortei. frase que eu gosto muito, né? Que é: a cura não combina com pressa, né? E eu tô nesse processo, do meu processo de autoconhecimento em relação à beleza, já faz muito tempo. E até hoje eu consigo ver nuances que ainda se apresentam para mim desse agravamento. Então, realmente é algo que, quando você está nesse caminho de autoconhecimento, e você realmente se compromete em querer ver e querer se curar, você tem que entender que esse processo ele vai se dar de forma gradativa. Você vai ver uma coisinha, vai requalificar, você vai ver outra coisinha, vai requalificar, você vai ver outra coisinha e requalificar. Então, você vai fazendo isso aos poucos, não é uma coisa que, entendi tudo, era essa a minha cura. Não é assim que funciona. E muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, né? De tipo, ai, nossa,
Eu já ouvi muito isso. Ai, não, eu tenho que curar e deu, eu não quero saber de mais nada. Mas assim, se a gente for parar para pensar nessa existência, a gente está aqui para isso e vai ser até o último suspiro, até não ter mais esse corpo, reencarnar de novo, ter um outro corpo e a gente carrega essas impressões, né? Os famosos sanskaras que falam, que é essas impressões que ficam no nosso campo de energia e que a gente vai reproduzindo, a gente vai trazendo experiências para quê? Para que a gente olhe para isso, né? Então a gente começa a se tornar 100% responsável pela nossa existência, né? Pela nossa vida. Dizer assim, não é a culpa do outro que eu estou sofrendo. Na verdade, estou sofrendo porque eu não estou olhando para, de fato, o que está me causando sofrimento. E a partir do momento em que eu me comprometo e eu olho para isso, eu começo a me curar. E eu começo a ser livre e feliz, né? Porque todos nós queremos ser livres e felizes aqui no planeta. Só que para a gente poder ser livre e feliz, a gente tem que ter esse compromisso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito profundo. E deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para quem de repente não sabe o que que a gente está falando de cura vibracional, de acessar o campo. Tem como trazer de uma forma, uma didática que qualquer um consiga entender? Por exemplo, quando tu falou assim, eu não consegui fazer presencial a cura energética da beleza, eu acho que foi, né? Mas eu sempre pedi para participar, para acessar o campo e tal, não sei o quê. Tem como a gente explicar isso de uma forma, de repente, que as pessoas, entendi o que é o campo. A gente consegue deixar uma didática simples, mas não que não seja, mas Sim. porque, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Até inclusive eu tenho um grupo de estudos que eu faço aulas nas segundas-feiras, que eu estudo sobre o campo de energia humano. Então eu tenho algumas aulas disponíveis no YouTube, então quem quiser acessar o meu perfil e assistir, você também está convidado, porque lá eu explico um pouquinho, né? Porque essa questão do campo, de a gente entender o campo de energia humana, entender o campo universal, esse campo que rege o universo e que faz essa orquestra para a gente saber onde a gente está, né? O que a gente está fazendo, a gente precisa estar nesse lugar muito aberto para a gente poder entender. Porque realmente nessa linguagem, digamos, humana, é difícil de explicar o campo, né? Mas o campo, ele atua. Pode falar. Não, é mais um sentir do que de repente um entender, né? Eu acho que é É um. porque o entendimento não vem pela mente, né? A gente realmente, quando a gente vai acessar isso, a gente vai ter que realmente estar nesse lugar de abertura. O campo, ele te traz aquilo que você precisa ver. Muitas vezes vai ser, por exemplo, através de uma experiência com uma pessoa, que a pessoa vai te trazer alguma questão que vai mexer com você e vai doer ali. Daqui a pouco sei lá, você tá conversando com a sua mãe e aí sua mãe do nada lembra de uma coisa lá do passado e aí começa a falar para você determinada situação e isso desperta uma coisa muito. Sabe, aquele lugar assim que tu fica, ai meu Deus, por que minha mãe tá contando esse negócio lá do passado? O campo, ele faz isso, ele muitas vezes, ele traz essas situações que vão mexer profundamente com você e ele vai usar as pessoas também para que você consiga dizer assim, tá aqui. Olha aqui, ó, mexeu aqui, doeu. Eu gosto de usar essa frase, doeu, pega que é teu. Porque quando realmente dói, não é porque o outro tá lá mexendo na sua ferida e porque ele é, sei lá, um sacana com você. Na verdade, não, ele tá tocando nisso porque é um lugar que você não tá querendo acessar. E você precisa acessar porque o campo está te mostrando aonde que está acontecendo aquela distorção. Então, né, de forma didática, a gente pode, então, usar isso que o campo traz muito através das experiências, porque a gente também só vai conseguir evoluir aqui como ser humano através das relações, né? A gente não consegue
evoluíssem as relações. As relações, elas são muito importantes, porque elas são um espelho, é um toma lá da cá o tempo todo. Então, aquilo que eu vejo no outro e que eu não gosto, é porque também tem em mim. E eu tenho que estar toda hora, cada vez mais me melhorando para que eu possa ser um exemplo para o outro. E automaticamente, quando eu me torno um exemplo, por exemplo, eu quero amar incondicionalmente, a pessoa tá lá, vai me dar pedrada. Tudo bem, eu vou pegar essas pedras, vou acolher e vou dizer assim, ok, eu vou dar mais amor para essa pessoa, porque eu quero ser amor, porque eu quero ter as experiências do amor. E quando você dá demais isso para o universo, e você dá isso através das relações que você tem, automaticamente aquela pessoa ela vai sentir isso e ela vai perceber no seu campo, porque isso está informado. E ela vai mudar a ação que tem com você. Porque ela vai dizer assim, cara, não é justo eu tratar essa pessoa mal, sendo que ela me trata bem o tempo todo. É, Sabe? a clássica, é, é a clássica daquela de dar o outro lado da face para bater. Tipo, que tem a pessoa te tratou mal, se a gente for reativo, a gente vai lá, vai tratar ela mal também. Mas não, então eu vou virar o outro lado da face, vou entregar amor, vou entregar algo diferente do que ela me entregou. É mais ou menos isso, né? Que tu está dizendo, né? A gente Totalmente. não Óbvio precisa que, por entregar o mesmo. exemplo, óbvio que, por exemplo, você não vai se colocar numa situação onde você vai fazer com que a pessoa te trate mal de uma forma muito grosseira, né? Você vai ter que pôr limites Sim. ali. Mas de forma amorosa, tipo, ó, até aqui você vai. Se você passar o limite, aí vai ter problema. Entende? Só Aí que é tiro, porrada e bomba. você tá ensinando essa pessoa a se relacionar com você. E isso é muito importante, né? A Sim. gente ter esse lugar de saber até onde a pessoa ela pode ir com você, porque você está se respeitando e a gente tem que aprender a dar esse lugar, esse limite amoroso. Tipo, até aqui você pode e de mim você vai receber isso, porque eu quero isso na minha vida. Eu quero ser amor, eu quero ter conversas edificantes, eu quero sair da densidade do planeta, né? Porque se a gente for para pensar, a gente está sempre repetindo as mesmas experiências. A gente sempre está sendo o quê? Maldoso, ou está sentindo inveja, ou está sentindo ciúmes, ou está julgando as pessoas que não conhece, não acessou a história da pessoa quando vê tá lá julgando por uma coisa que a pessoa falou. Então a gente acaba sempre repetindo as mesmas experiências. E esse que é E o nem problema. sabe. E aí a gente E às vezes nem sabe. a gente fica preso nessas experiências achando que a vida é só isso. Na verdade, não. A vida é tão incrível, gente. A vida é tão perfeita. Você começa a olhar, porque muda a lente, né? Quando você vai para esse processo de autoconhecimento, a sua lente do mundo, ela muda. E aí você começa a perceber tudo mais lindo. Você olha para uma árvore, você quer abraçar, você quer... quando você respira, você... vai para aquele lugar de tipo, meu Deus, como é bom respirar, como é bom me amar, como é bom ter um corpo, como é bom estar vivo. Então a gente vai para esse lugar muito mais edificante, a gente vai para outra experiência, né? Então, isso é muito legal, assim. Então, o campo, né? Voltando à questão do campo, o campo, ele atua assim. Ele atua, por exemplo, nas pessoas que estão tendo relacionamentos com você, ou vai ser através de algum nível de consciência que vai vir, você vai parar para refletir. Por isso que esse processo de autoconhecimento é muito importante, né? De você estar sempre se observando, você está sempre indo para esse lugar interno de você, porque às vezes a gente está sempre no externo e no automático e a gente não olha para dentro, a gente não tem esse lugar de tipo, não, peraí, agora eu vou dar os meus minutos e olhar para mim, eu vou cuidar de mim, porque a pessoa mais importante do mundo sou eu, meus problemas vão continuar lá e não vai ter o que fazer, entendeu? Eu vi um videozinho esses dias aqui nem sei onde foi, um vídeo assim desses do TikTok, sei lá. E aí tava o cara dizendo assim, falando sobre os problemas, resumindo assim, né, sobre os problemas. E aí tu já parou para pensar que nessa terra que tu tá pisando agora, já passaram teus avós,
teu sei lá o quê, que também tinham problemas, e aí eles partiram, né, para uma próxima, e os problemas ficaram, e que a casa onde tu diz que é tua hoje, que tu tá morando, outra pessoa diferente que tu nem vai conhecer vai estar morando, e vai estar com outros problemas para resolver. Então, assim, aí cai nessa tua explicação também, assim, que a gente se apega a algumas coisas e acaba deixando, como tem uma música do Charlie Brown Jr. lá, não deixa o mar te engolir, que a gente deixa esse mar que a gente vive, essa forma como a gente vive, né, engolir a gente e a gente não acaba não é não tendo tempo, né, não é essa palavra, eu acho, não é essa, não acaba Questão colocando de como prioridade. 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 A gente não coloca como prioridade isso, né? Porque, que nem tu falou do campo, ele vai procurar alguma forma de não interferir, mas de te mostrar, até aqui no físico. Por exemplo, eu conversei com o Felipe, ele está estudando essa parte de numerologia e coisa assim, a gente estava falando muito sobre horas iguais, placas, números. Então, assim, vai o grande espírito, enfim, o que for, vai estar agindo de alguma forma na tua volta, já que tu não consegue ir para dentro em algum momento, então assim, ó, tu quer ficar aí fora, então eu vou te dar alguns sinais aqui fora para ver se tu te liga. Então, tipo assim, tá acontecendo o tempo inteiro. Então, assim, tu não consegue parar, não consegue. Então tá, vou te mostrar aqui, ó. Todo dia tu vai olhar esses números iguais aqui, pelo menos bota no Google alguma coisa, alguém estudou sobre isso, né? Então, tipo, acho que isso também tem a ver com o campo, né? O campo tá querendo tá tudo a teu favor, na real. A real é isso. A vida que nem ela é perfeita, ela tem algo que rege ela, para quem não Deus, enfim, tem algo que rege ela de uma forma perfeita, te mostrando as experiências que tu precisa passar, né? É assim que eu entendo, pelo menos. E tá te colocando naquelas experiências, não são boas nem ruins, né? A gente que classifica como a gente bem entende, né? Mas eu acho que é isso, né? Acho que isso tem a ver com o campo também, né? Ou eu falei uma grande asneira. Não, total, é isso, é isso. É você estar nesse estado de observar o tempo todo, né? Estar nesse observador. E tudo que. E olhar. E ir para esse lugar de, tipo, não desprezar nada do que as pessoas trazem para você, né? Porque a gente está sempre tendo essa troca de aprendiz, né? E esses dias até publiquei que uma das virtudes que eu trabalho muito em mim e que eu vejo que a humanidade toda precisa muito ir para esse lugar é da humildade. É você trabalhar esse lugar de humildade, de saber que você não sabe tudo. E até o final dessa vida você não vai saber. E quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, de tipo, eu tô sempre aprendendo com as pessoas elas estão me trazendo coisas porque eu preciso ouvir o que elas têm para me trazer. E de alguma forma faz sentido, encaixa na minha verdade, né? Ressoa um pouquinho com a minha verdade, eu pego. Então, quando eu tô nesse lugar de aprendiz, a providência divina, ela começa a te trazer muitas bênçãos, você começa a acessar outros estados de consciência, você começa a ter outros entendimentos, porque você tá sempre humilde. Você não é melhor e nem pior que ninguém. Porque, Você só é um porque ser humano em constante evolução, assim como todos os seres. E aí você começa a ir para esse lugar amoroso, de compaixão, de empatia, de olhar para o outro e entender. Caramba, essa pessoa que ela está vivendo isso, eu já passei por isso. Ou daqui a pouco eu nem passei por isso, mas de certa forma eu consigo entender um pouco. Eu me coloco no lugar dela e dizer assim, caramba, eu não passei porque ela passou, mas de alguma forma ela está sofrendo. Espero que ela cure isso. Espero que ela consiga se libertar das causas do sofrimento dela. Então você vai para esse lugar que é muito humilde e que é muito bonito. E quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai recebendo muita coisa. E vai recebendo muitas bênçãos. Você vai ficando mais bonito, mais próspero, mais feliz. Você agradece mais. Você está sempre agradecendo, porque você começa a receber bênçãos e você começa a ficar tipo, nossa, eu nem fiz tanta coisa assim, eu tô recebendo um monte de bênçãos. E aí, eu gosto lá, chuva de bênçãos, assim, na sua vida. E você pensa assim, cara, eu nem fiz tanta coisa, mas só de você estar nesse lugar, nesse caminho de humildade, você recebe muita coisa. Porque você entendeu que é tudo entre você e Deus. É tudo entre você e essa conexão maior.
e que você tá sempre amparado. Não tem desamparo. O amparo, ele tá sempre aqui, ele tá sempre assim, ó. Tipo, eu estou aqui para cuidar de você. A providência divina, ela é assim. E é muito lindo quando você vai para esse lugar de entrega e de confiança. Quando você realmente vai para esse lugar de tipo, cara, eu tô bem, sabe? Eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho alimentos ali guardadinho, eu tenho a minha família, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu me amo, eu me respeito, eu me cuido, eu Sim, gosto de estar isso é, nessa vida. e isso é diferente, porque quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala também, entra um pouco no desapego, que essas pessoas já levam para o lado de assim, aceitar qualquer coisa, aceitar migalhas. Quando a gente começa a falar, que a gente falou assim, eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu tenho um alimento para me nutrir, para eu seguir, né, a minha vida, as minhas experiências, as pessoas já levam para esse lado assim, ó, pronto, aceitou migalhas agora, vai viver como um, sei lá, tem muita essa preocupação de vai passar fome, vai morar embaixo de uma ponte. As pessoas têm muito disso. Quando falam em desapego, de tu abrir mão de tudo e aceitar qualquer coisa, no sentido geral, qualquer comida, qualquer lugar, qualquer canto. E não é assim. Só que isso eu acho que tem a ver, eu acho, com o que a gente está falando, mas isso já está tão enraizado, essa coisa assim, ó, que tu vai conversar com as pessoas assim, vem muito isso. Esse papo que a gente está tendo aqui, se a gente for ter com algumas pessoas assim, como eu já tive nesse lugar, falo por mim mesmo, é papo de maluco, sabe? Eu vou ouvir por educação, tem gente que nem isso tem. Vou ouvir por educação, mas pedindo para que acabe logo, sabe? E aí, e tem outra, linkando com isso, que eu sempre disse assim, eu queria morar perto, sei lá, da floresta, do mato, algo do tipo assim. Ah, vai virar hippie, pronto, não sei o quê. Então, tem muito, não, tem muito disso, sabe? E eu falei isso para falar outra coisa, mas esqueci. Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso da gente entender que a gente vai estar sempre amparado, como tu falou. Por exemplo, também, coisa prática também. A gente fica nessa loucura de ficar batendo, achando que está indo atrás da abundância. Batendo na tecla que se preciso fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer. Quando na verdade a gente está mandando essa mensagem que está faltando. Se eu preciso é porque está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. É isso que eu estou mandando, sabe? E aí quando a gente relaxa, digamos assim, vou colocar assim, a gente deixa, entrega, né, naquele grande espírito, naquilo que está nos guiando, a coisa acontece numa forma, é tão fluido as coisas assim, sabe? A natureza é fluida, nós somos parte dela, né? Então eu tenho cada vez entendido mais dessa forma. E assim, não digo que eu tenho tudo resolvido, não é isso, meu Deus, o Thiago virou. Não, não é isso. Eu volto e meio, eu caio em tudo isso que eu tô falando, assim, eu caio, eu com a minha raiva, sabe, eu já contei, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sempre tive problema com a minha raiva, assim, eu gostava de bater em todo mundo e brigar. Então, volta e meia vem eu acesso esse lugar de novo e preciso acalmar, relaxar e ver. E de novo eu mergulho nessas sensações e vejo por que eu estou de novo ali. É um processo de. É que nem tu falou. Como é que tu falou do tempo lá mesmo? Que o autoconhecimento é. É pro resto Eu não ouvi, da vida, né? tranquilo. O E a autoconhecimento gente quer é que pro assim. resto da vida, né? Não, aqui, isso aqui eu já curei. Aí daqui a pouco bota eu pra jogar bola de novo lá, o cara me olha meio torto, não sei o que, então tá bom, te dá um canelaço na próxima. Então, tipo assim, eu não olhei o suficiente para aquele lugar. E eu fui de um lugar para o outro, agora eu me perdi totalmente no meu raciocínio agora aqui. Mas eu acho que é tipo isso, eu acho que foi mais nessa situação de a gente prender o foco numa coisa que a gente quer resolver, por exemplo, a da grana que eu falei, mas na verdade a gente está focando que está sem a grana, e se a gente alivia, digamos assim, deixa no estado natural da coisa, não é não tirar a bunda da cadeira também, não é isso, não entendam isso também, né? É fazer os movimentos que a gente tem que fazer e que A a coisa vem, espiritualidade que a diz coisa muito vem. sobre a ação, né? A É, espiritualidade diz muito sobre ação, né? A gente não pode achar que a gente não tem que ter ação na vida. Inclusive, espiritualidade é ação. Você tem que estar toda hora servindo e agindo para que a providência divina diga assim: ah, tá fazendo, peraí, deixa eu te ajudar. Ah, olha o recurso, tá aqui. Ah, tá movimentando aqui, toma o recurso. E é aquela coisa que
Eu, por exemplo, Gabi, eu não vejo abundância em relação ao dinheiro que eu tenho na minha conta. A abundância tá em tudo que o externo me mostra para mim. Então, como eu falei desde o início, eu moro no paraíso, porque eu saio de casa e dou de cara com uma montanha. Então, eu fico, meu Deus, olha que bênção. É tipo um quadro que tá na minha frente. Quando eu saio Deixa, de deixa eu casa, o meu contar. trabalho. Uhum. Não, desculpa. Conclui Eu aí. digo, o meu trabalho, por exemplo, é 5 minutos de casa, sabe? Eu vou super tranquila para o meu trabalho. É um trabalho que eu gosto, é um trabalho de coisas que eu gosto de falar. Eu tô tendo trocas edificantes. Então, a abundância, ela tá em tudo. E às vezes a gente acaba esquecendo de agradecer aquilo que a providência divina me traz e que é a abundância. Em forma de quê? De pessoas que estão perto de você, do seu trabalho, da casa que você tem, do alimento que você tem. Então, são muitas coisas, né? Que às vezes a mente, ela fixa num lugar e ela fica ali, vidrada naquilo. E, na verdade, não é, né? Exatamente, concordo. Tu falou um negócio de abundância, eu abri a janela e vi a montanha que tem na frente da. Aconteceu no Instagram da pousada, teve um vídeo essa semana que a Milene postou, e aí ela fez assim, mostrando os pés, acho descalço, pisando no chão aqui, aí ele levantava a câmera, mostrava a cachoeira, depois fazia mais uma sequência de vídeo mostrando os pés na grama, mostrando não sei o quê, e aí colocou que isso é mais ou menos o que a gente está falando. Para quem sabe ver essa beleza de um chão, uma cachoeira, uma coisa assim, beleza. Aí o cara botou um comentário, tipo assim, só tem chão aí, alguma coisa assim, não tem beleza, só tem chão aí, porque tinha alguma coisa no título, ou algo assim, beleza desse lugar, alguma coisa assim. Tipo, não vejo beleza nenhuma, só vejo o chão aí. Aí eu entro naquele campo de bater boca com o cara, né? Aí eu pensei assim, vale a pena, será? De repente esse cara é um cara que tá passando por alguma coisa, né? Agora, conversando contigo, esse cara tá passando com alguma coisa que ele não trocou essa lente dele aí, que nem tu falou antes, assim. Ele não tá conseguindo ver essa beleza do pisar no chão, de pé descalço, na grama, apreciar o barulho do rio que tá aqui do lado. Então, tipo assim, isso cabe dentro da abundância também. A gente acordar, que nem aqui, agora tá de noite, mas essa janela que eu tô de frente aqui tem uma montanha também gigante na frente, assim, ó. Que é lindo demais, sabe? E eu acho que cabe dentro de abundância, que nem tu falou, tá muito linkado, muito ligado à grana. Falou em abundância, é grana, é bem material. E precisa desvincular dessas coisas, né? A abundância, para que de repente ela flua um pouco melhor. Porque eu acho que tem um peso na palavra. Eu acho que tem pesos e energias em palavras. Né? Eu cada vez converso sempre sobre isso. Palavras carregam energias e já há muito tempo. Então a abundância eu acho que pode ser uma delas que já encrostou uma energia nela ali, que as pessoas já falou em abundância, vem direto, carro, dinheiro na cabeça, sabe? Então, eu acho que trabalhar também essa energia de, olha a loucuragem que eu tô indo, olha onde eu tô indo. A energia de palavras, como eu tive muito problema com a palavra Deus por muito tempo, né? Uhum. Olha, esse Eu papo. vejo um pouco diferente, assim. Eu acho que tá você entrar no coletivo. É que o coletivo, ele Uhum. arrasta. Então, Sim, se você pode associar abundância, mas aí você acessa o campo do coletivo sim, distorcido em relação a isso, né? sim, Então, é algo em que você dá o sim, entende? sim. Então, você tem que estar sempre no lugar alinhado com você, no seu campo de energia alta, e dizer assim, eu mereço abundância. Só que a minha abundância é o quê? A tudo aquilo que manifesta no externo e não o que dinheiro que tem na minha conta. É importante os bens materiais, a gente está aqui, né, nessa Faz matéria, parte dessa diferença. a gente precisa de coisas, a gente não pode negar a matéria, né? Só que a gente consegue ver de uma forma diferente, né? Tudo isso. Então a gente vai para esse lugar de novo, de ressignificar as coisas, né? Aí agora voltando um pouquinho para a beleza de novo, que a gente desviou o assunto. Mas Então, aqui é assim, a gente começa a falar do negócio, daqui a pouco a gente tá falando em ET, já tá falando, é, aqui é assim. e aí
o meu trabalho como terapeuta, né? Então, eu trabalho com a beleza energética, beleza vibracional, né? E esse atendimento eu faço justamente isso. Eu vou para esse lugar de ressignificar, né? De você olhar para sua beleza e ressignificar esse lugar aonde que você está se agravando nisso, aonde você está indo para o sofrimento, né? Que foi uma das coisas em que eu fui muito e que eu entendo esse lugar. Então, a beleza, ela fala muito desse lugar da nossa essência, né? Porque daí a gente vai entender o quê? Que ela é energética, né? Que você não é muito importante a gente ter esse autocuidado, esse autoamor, a gente realmente ir para esse carinho com a gente mesmo, né? Porque não é egoísmo nenhum eu cuidar de mim, eu gostar de me arrumar. Por exemplo, eu, Gabi, eu amo maquiagem, então eu tô sempre maquiada. Eu adoro colocar cor em mim, então eu tô sempre com cores em mim, eu gosto de usar cores. Então, isso é muito importante porque eleva muito o nosso campo energético. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido de coisas que elevam o meu campo, eu me torno uma pessoa magnética. Eu torno uma pessoa em que eu realmente consigo atrair as coisas com mais facilidade para minha vida. E a gente vai entender que não é essa questão da beleza muito distorcida do campo do coletivo. Então, quando a gente entra aqui no Instagram, o Instagram é uma fábrica disso. A gente entra aqui, você só vê o quê? Corpo, os corpos, tudo do mesmo jeito, né? A beleza, muitas vezes, tudo muito, todo mundo muito igual. E você não vê um corpo que é um corpo que é daquela pessoa, tem a característica daquela pessoa, a beleza daquela pessoa é natural, é dela, ela tá feliz pela aparência que ela tem, do jeito que ela veio para o mundo. Então, muitas vezes a gente entra nesses campos do coletivo e o Instagram ele faz muito isso, por isso que é uma plataforma que é legal de usar. Muitas vezes a gente pode acabar indo para o sofrimento porque a gente está acessando uma coisa e aí a gente vai lá e a mente vai lá e diz, ah, você precisa seguir isso. Para você ser bonito, você tem que fazer isso, isso e isso. E na verdade não. Você vai entender o quê? Através do meu comprometimento, do meu autoconhecimento e eu conseguindo gostar do que eu gosto de fazer. Então, tipo, eu, sei lá, eu gosto, sei lá, de que nem você, de tocar, né? Som, eu amo isso. E aí você se descobriu nisso e você gosta disso. Isso faz parte da sua essência, faz parte do que o Tiago veio fazer como o Dharma dele. Porque isso faz com que ele trabalhe várias coisas nele, mas ele também ajude a ajudar outras pessoas também através desse campo de cura que é o som. Então, quando eu consigo ter esse compromisso com a minha essência e buscar aquilo que me faz feliz, eu me torno uma pessoa magnética. Eu atraio as coisas com muita facilidade. Então, a gente vai entender que a beleza é totalmente diferente daquilo que a gente aprende. Porque Sim. isso não é uma coisa determinante. Vou dar um exemplo que muitas pessoas, né, associam isso, a questão da beleza, em questão de um relacionamento, né? Ah, quero me relacionar de novo. E aí a pessoa vai lá e vai focar em quê? Em beleza, né? Ah, tem que me arrumar, tem que ficar apresentável e tal, 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 não sei o quê. Faz todo, né? Faz todo um jogo ali, né? E muitas vezes acaba indo pro vício das sensações, que também não é legal. Eu É só falo uma isso no meu trabalho. conquista. Tipo, faz todo aquele, né, aquela maquiagem, assim. E depois Só que deu. você... Oi? E depois era isso. Aí O você vai máximo. perceber é que você vai entrar muitas vezes num personagem, naquilo que você não é mesmo de verdade. Então a gente tem que a beleza, ela fala, a beleza da nova consciência que eu trago no meu perfil, ela é sobre isso, é você descobrir a sua essência, aquilo que o seu espírito gosta de fazer. E quando eu coloco a minha essência para fora e eu consigo mostrar para o mundo o que eu gosto de fazer, aquilo que me realiza, me faz feliz, eu me torno uma pessoa incrível no mundo. Eu me torno magnético, eu me torno uma pessoa bela, porque as pessoas vão gostar de estar perto de mim. As pessoas vão me convidar para fazer coisas, porque elas vão dizer assim, nossa, que gostoso é estar perto dessa pessoa.
E não quer dizer porque ela é bonita ou porque, enfim, é totalmente o oposto, é porque você é você. Você pode ser baixinho, Sim. gordinho, grisalho, o dente torto, o cabelo esquisito, não importa. O importa é a sua essência, aquilo que você está transmitindo para o mundo, né? E Você é nesse trabalho você. da beleza, a gente faz muito isso, a gente vai para esse lugar de ressignificar. Porque muitas vezes a gente acaba distorcendo isso, achando que, ai, nossa, eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa atraente, ai, não atrai ninguém para me relacionar, ai, porque eu acho que eu tenho que fazer um procedimento estético. E não tem nada a ver com, não é uma coisa, não quer dizer, não tem nada a ver. Na verdade, você só precisa ir para esse processo de, peraí, deixa eu me descobrir em essência aqui e começar a trabalhar isso em mim. E através desse trabalho interno, eu vou reverberando, eu vou informando isso no meu campo, eu vou tendo gosto de cuidar de mim, então eu vou para esse lugar de autocuidado, de cuidar do meu cabelo, me maquiar, de botar acessórios legais que me representam, de usar cor colorida. Então eu vou para esse lugar de tipo, realmente, o que está vibrando internamente de mim vai reverberar para o externo. E isso vai se tornar o quê? Um equilíbrio entre a sua aparência e a sua essência. Então, quando eu estou nesse equilíbrio entre a minha aparência e a minha essência, eu estou nesse lugar feliz. Eu me torno uma pessoa feliz e livre no mundo. E Porque eu bela. realmente estou nesse lugar onde o meu espírito está realizado. Eu digo assim, nossa, agora eu estou realizado porque eu estou fazendo aquilo que me alimenta. E aí, quando você está nesse lugar de alimento, você é luz, você é amor e você realmente irradia isso. Então, você chega num lugar e você pode mudar a vibração desse lugar só pela sua presença, só porque você é o que você é. Só que esse lugar de a gente ser o que a gente é, a gente tem que ir a fundo, né? Então, Tem que tipo, a gente vai tirando essas trabalhar. camadinhas. E é um trabalho que, de novo, é pro resto da vida. Então, tira uma camadinha, tira outra, e vai tirando outra, e você vai indo e vai indo. Só que, assim, nesse processo é meio doloroso. Às vezes você vai se encontrar, assim, nos processos, você fica, tipo, vai de novo, que saco, tipo... Mas vai lá, resiliência, compromisso, entregue confiança no amparo da providência divina. E aí você vai, não, calma, peraí que, nossa, eu tô me descobrindo, eu tô me alimentando. É um lugar onde te instiga, sabe? Te instiga a ser melhor. Porque você vai deixar aquilo que você é pro mundo. Você vai, as pessoas vão lembrar de você pelo aquilo que você é, o que que você sustenta, qual é a sua ação. A sua ação está sendo correta no mundo, as suas palavras, elas estão sendo amorosas, são palavras que você realmente transmite esse lugar de que eu quero que as pessoas se sintam bem perto de mim, eu não quero que as pessoas se sintam mal. Como é que tá os meus pensamentos? Eu tô vigilante com aquilo que eu tô pensando, ou eu tô começando a pensar um monte de coisa ruim, negativa sobre mim mesmo. Então você vai para um lugar de compromisso com você em se tornar melhor. E isso que é a beleza, ela traz, né? A beleza da nova consciência planetária. Não é essa coisa que a gente está sempre buscando externo, mas a gente está buscando internamente. E automaticamente, quando eu internamente estou em paz comigo, eu busco esse lugar da minha essência, eu também vou buscar esse caminho da minha aparência, né? Então, eu vou estar nesse equilíbrio. Então, no meu atendimento, por exemplo, uma técnica que eu gosto de usar muito é o visagismo, né? Que ele trabalha muito essa questão do rosto, né? Esse é o significado dele, visage, né? Significa rosto. E eu faço a leitura das linhas do rosto. Então, eu leio todas as linhas do rosto, a gente vai para todos esses lugares, a gente olha, faz a leitura dos olhos, da sobrancelha, a gente vê as linhas do rosto, o que que significa cada linha, né? Então, se eu tenho as laterais do rosto, por exemplo, retas, isso quer dizer que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho estabilidade. Então, eu sou uma pessoa de presença, aquela pessoa que realmente, sabe, tá demonstrando isso. E se eu, por exemplo, tenho linhas que são mais curvas, eu trago mais essa delicadeza, essa sensibilidade. Então, o nosso rosto, ele também comunica aquilo que eu tenho em essência.
Então, o visagismo, ele traz isso também. E isso é um autoconhecimento muito bonito. E eu sou muito grata por ter acessado esse conhecimento, ter chegado para mim através da maquiagem. Porque além de eu ressignificar várias questões que eu tinha comigo em relação ao meu rosto, né? De tipo, nossa, por que, sabe, senti incomodada com a linha, por estar mais fofinha, gordinha. Então, tipo, eu fui para esse lugar, tipo, não, peraí, deixa eu ver a minha linha. Ela traz essa delicadeza, essa fragilidade, que é uma coisa que eu tenho dentro de mim, já faz parte da minha essência. Então, o meu rosto, ele comunica aquilo que eu sou. Então, quando eu vou para esse lugar de me descobrir, eu gosto disso. Gente, o autoconhecimento, ele é muito lindo, porque você vai para esse lugar de tipo, ai meu Deus, então quer dizer que eu sou assim? Você vai para esse lugar gostoso de você, né? De tipo, ah, então quer dizer que essa linha aqui tá dizendo que eu sou dessa forma. Ai, que legal, faz sentido, porque conecta com a minha essência. Porque a gente tá tão embotado, tão agravado nas nossas questões no mundo externo, que às vezes a gente nem se conhece, a gente nem sabe o que a gente é de verdade, a gente nem sabe o que Nem a se gente tá olha no espelho. transmitindo para as pessoas. E Nem então, se quando olha a no gente vai para esse... espelho para perceber isso. Exato, às vezes você passa no espelho e você nem se olha, você nem se Tô admira, você não atrasado, tô vai para esse lugar atrasado, de se pega a admirar. chave. Tô Exatamente. atrasado, pego a chave, só dou uma olhadinha aqui, só ver se o bigode tá no lugar e saio. Exatamente. Você não vai para esse lugar de se admirar, dizer assim, caramba, peraí, deixa eu ver a perfeição divina que eu sou. Porque o divino me fez perfeito, ele me fez único, não existe outra pessoa igual a mim. Eu vim com o meu dharma, com o meu propósito no mundo. Então só eu posso fazer o que eu faço hoje. Então quando eu entendo esse lugar e quando eu vou para esse lugar de me autoconhecer e eu começo a olhar, por exemplo, no visagismo, as características do meu rosto e aquilo que eu posso potencializar nele, né? Tipo, por exemplo, eu dou aula de automaquiagem, então também tem esse lugar de tipo, nossa, peraí, eu vou ver como é que é o formato dos meus olhos, né? São olhos amendoados, são olhos mais abertos. O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Ah, os olhos mais abertos significa que eu tenho uma comunicação muito boa. Então, quando a pessoa olha para mim, ela sabe que eu vou me comunicar, que eu vou falar. Ou você tem esse olhar mais amendoado, ele traz mais esse lugar de mistério. Então, eu transmito isso para as pessoas já através do formato que é o meu olho. E quando eu também consigo entender como é a própria móvel, a fixa, e qual o delineado que fica legal, que não é, você vai potencializando a sua essência, você vai potencializando a sua beleza. E é um lugar que é muito bonito porque você vai para essa essência mesmo. Você não vai para o lugar distorcido de se arrumar, por exemplo, ou, né, que nem a gente falou dos relacionamentos, porque você quer sair para seduzir, você quer sair para se sentir incrível, você vai na busca da dopamina, né? Tipo, aquela sensação forte de tipo, nossa, conquistei, tô seduzindo, tô indo lá. É outro lugar, é um lugar com você mesmo, é diferente. Então, essa nova consciência de Gaia, né, pro planeta, e eu sempre falo isso, né, que eu faço parte dos 144 mil seres espertos no planeta, que escolheram vir para cá, para a gente sustentar esse novo lugar, para a gente mostrar assim, não é possível a gente ser feliz e a gente ser livre no nosso Dharma, no nosso propósito, de uma forma alinhada, sem vícios e sensações. Nesse lugar onde você realmente tá no serviço, você não faz pelo outro, você na verdade faz pelo outro, você tá sempre servindo e ajudando, porque você entende também que esse lugar de serviço é o que te traz realização. A gente só consegue ser feliz aqui quando a gente serve o outro, quando a gente consegue dar o nosso melhor pro outro. E pode ser qualquer coisa, pode ser você fazer um alimento gostoso e oferecer para aquela pessoa que você ama. Seja você fazendo uma terapia, que nem no teu caso, você é um terapeuta do som, então você consegue transmitir para as pessoas que nunca acessaram muitas vezes o que que é uma flauta, o que que é escutar o som de uma flauta. Então, assim, a pessoa está acessando um lugar muito diferente, é uma experiência nova para ela. Então, quando eu vou para esse lugar de serviço, eu me realizo. Porque, tipo, eu tô assim, meu Deus, que coisa boa poder fazer o que eu amo e eu poder transmitir isso para as pessoas. Isso que é muito legal, né? Ao mesmo tempo que eu tô dando, eu tô recebendo. Exatamente. É uma de duas, né? Uma via de duas mãos, de mão dupla, né?
É bem isso. Agora tu falou um negócio de coisas simples, assim, que acontece aqui onde eu tô morando, tipo, é na Serra do Janeiro, mas é interior, assim, sabe? Essa coisinha de a pessoa ser ela mesma e não querer agradar o outro, mas, tipo assim, te fazer um pão de casa, um negócio assim, e te dar um pão de casa. Cara, isso pra mim é tão puro, assim, sabe? É tão verdadeiro do que é mais valioso, eu quero dizer, né? Mais valioso do que alguém escolher um presente. Não estou comparando valores, né? Nem preços. É simplesmente a experiência de receber um pãozinho feito no interior, uma casinha simples assim, e alguém te escolher o presente mais caro de uma loja e te entregar. Todos são bons, mas tu vê muita verdade naquela pessoa entregando aquilo ali que ela tem de melhor, sabe? É o que ela tem de. Então, isso eu acho que também entra muito na. E tu vê aquela pessoa te entregando assim com toda aquela. Nossa, ela fez com muito esmero aquele pãozinho assim para entregar. E eu falo pãozinho não desmerecendo o pãozinho. O pãozinho estava muito gostoso. Mas assim, ela colocou toda aquela. Até posso falar, não devoção, mas colocou todo aquele carinho, toda aquela atenção naquele alimento, pensando, né? Com a intenção de presentear. Então, tipo, tem umas coisas muito simples, no sentido de, eu falei isso porque parece tudo muito difícil, até como a gente falou assim, que é um processo para a vida toda, as pessoas podem pensar que o autoconhecimento é um negócio assim que vai ser difícil, que não sei o quê, mas assim, tudo aquilo que é novo para a gente vai, de certa forma, achar uma certa resistência, uma certa dificuldade. Mas a partir do momento que tu começa a descobrir e ver melhorias, digamos assim, no teu dia a dia, eu acho que tudo é válido e a pessoa vai acabar, né? Como, por exemplo, que a gente falou das linhas do rosto, quando tu foi falando, eu fui imaginando assim, no rosto quadrado, será que os quadrados, né? A gente vai imaginando e como utilizar isso no mundo também, né? Utilizar isso porque a pessoa tá vendo, mas a gente não sabe disso, né? As pessoas, de forma inconsciente, estão percebendo, às vezes, né? Que, o rosto assim, os olhos amendoados, transmitem isso, comunicação, assim. Mas nem tu mesmo sabe, assim, a pessoa, no caso, não sabe que ela está transmitindo isso. E quando a gente sabe que a gente tem esse poder na manga, a gente pode usar ele, e falo isso no sentido de usar ele da melhor forma possível, né? Não de uma forma de manipular ou algo assim. Mas quando a gente conhece e autoconhece, a gente consegue entregar de uma melhor forma, de uma forma mais criativa, de uma forma mais produtiva mesmo, no sentido de terapeutas, né? Entregar algo com mais funcionalidade, digamos assim, com mais que a pessoa sinta realmente, mas precisa a gente se entender, né? Se entender, identificar essas coisas na gente também. Então, isso é muito legal. Eu vou começar a olhar meu rosto agora, começar a olhar, começar a parar no espelho, O olhar. autoconhecimento, ele te traz liberdade, né? Porque quando você se conhece, você se entende, você também entende como você funciona no mundo, né? Então, por exemplo, no meu atendimento, a gente também descobre o temperamento, né? Existem 4 temperamentos que ele fala da nossa personalidade. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, outras não, né? Que tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então, o temperamento é algo natural que nasce com a gente, é inato, e até o último suspiro dessa reencarnação a gente vai ter esse temperamento. Óbvio que tem o predominante, a gente pode ter um segundo ali que também transmite outras coisas, né? Mas é muito bacana quando a gente vai para esse lugar de se autoconhecer e a gente vai para esse conhecimento de a gente descobrir o que a gente é de verdade em essência, é que você entende como você é no mundo e você começa a gostar disso, né? Então, por exemplo, eu, Gabi, sou melancólica. Né? Então eu tenho uma natureza de me comunicar, de estar no mundo. Então eu sou uma pessoa que sou mais observadora, eu sou analítica, eu fico mais na minha até eu me abrir e me sentir à vontade para estar com as pessoas, me sentir mais confortável. Então eu tenho esse sistema comigo que é natural. Já tem outras pessoas, por exemplo, que são sanguíneas. As sanguíneas são super abertas, são super. Chega no rolê, já sai falando com todo mundo, quer amizade, são bem pro externo.
Então você vai para esse lugar de tipo assim, porque muitas vezes é o que acontece, né? Eu queria ser igual àquela pessoa, só Não que eu vai. não consigo ser igual àquela pessoa. E aí você fica assim, mas por que que você quer ser igual àquela pessoa, sendo que essa natureza é totalmente diferente? Então, quando eu vou para esse lugar de me autoconhecer e eu entendo, por exemplo, o meu temperamento, eu fico em paz no mundo comigo, porque eu sei que o meu jeito é esse. E eu me comunico dessa forma com as pessoas. E aquela outra pessoa, ela tem um outro temperamento que é lindo também, porque daí a gente começa a ver assim, nossa, como é legal o sanguíneo ser o sanguíneo. Porque o sanguíneo, quando ele se relaciona comigo, ele me tira desse lugar de eu estar muito centrada em mim. Então é legal ter um sanguíneo perto de mim. Ao mesmo tempo que é legal ter um colérico, porque o colérico ele vem e diz assim, não, tem que fazer isso, isso e isso. Aí você olha e tipo, nossa, eu tenho que ter mais foco aqui, porque eu tô meio, né, perdido. Então, assim, é legal ter esse relacionamento com outras pessoas que têm temperamentos diferentes, porque essas pessoas, elas agregam em coisas que você, às vezes, não tem e que tá faltante em você. Então, a providência divina, ela é tão perfeita na criação, Deus é tão perfeito na criação dele, que ele te traz num temperamento e que você tem uma função naquele grupo que você está fazendo parte, porque você tem a sua essência, você tem a sua natureza e você está ensinando aquelas pessoas conforme a sua natureza é, assim como a natureza deles está te mostrando outras coisas que faltam um pouquinho em você e que você precisa daquele estímulo para fazer outras coisas. Então, quando a gente se conhece, a gente vai para esse lugar de tipo, que gostoso é se conhecer e se entender, você fica em paz no mundo com você. E isso te traz o quê? Magnetismo, te traz beleza. Porque você fica assim, nossa, não tem nada de errado comigo eu ser do jeito que eu sou, né? Eu querer ir para aquele lugar de comparar, né? Que muitas vezes eu ia muito para esse lugar de comparar beleza. Eu ficava tipo, por que que eu quero comparar minha beleza, o meu corpo, o formato que eu vim pro meu corpo, com uma pessoa que é totalmente diferente do meu biotipo? Não faz sentido. E quando eu me conheço, eu entendo o meu biotipo, eu entendo, por exemplo, que nem no Ayurveda a gente estuda lá na formação, que existem os doshas, né? O Kapha, o Vita e o Kapha, o Pitta e o Vata. Quando eu entendo a minha constituição, por exemplo, eu sou Kapha, então o Kapha, ele é mais gordinho, ele tem essa estrutura mais forte. Ele é uma pessoa, por exemplo, que tem a melhor constituição de, tipo, não ficar doente. Somos pessoas que, por exemplo, a gente tem que estar sempre em movimento, então tem que estar sempre praticando atividade física, porque a gente acumula gordura. Mas a gente é aquelas pessoas gostosinhas, que as pessoas gostam de estar perto, elas gostam de abraçar a gente, elas gostam de estar pertinho, tipo, peraí, deixa eu vir abraçar essa pessoa, sabe? Então, quando você vai para esse lugar de se E autoconhecer apertar a e bochecha. descobrir a sua essência, esse lugar de tipo, nossa, quer dizer então, eu, por exemplo, Gabi, né, quando eu descobri, então quer dizer que eu sou capa. E, gente, eu amo abraçar as pessoas e as pessoas gostam de me abraçar porque tem esse lugar de conforto, que as pessoas gostam disso em mim. Eu fico feliz. Eu não vou para esse lugar de agravamento, tipo, nossa, eu queria ser magra e sem curva, reta, eu queria, sabe? Não, você vai para esse lugar de tipo, nossa, eu nasci com essa constituição do meu corpo, com esse biotipo e eu aceito do jeito que eu sou. Assim como aquela pessoa que é vata, por exemplo, que ela é magrinha, né? Que ela tem esse corpo mais ereto, digamos assim, ela também tem a beleza dela, ela tem a constituição dela e ela é linda do jeito que ela é. Então, quando a gente vai para esse lugar de apreciar também o que a gente veio ser no mundo e apreciar a beleza do outro, a gente amplia tanto esse lugar de amor com a gente, assim como a gente também fica, caramba, olha como aquela pessoa é linda, tipo, do jeito que ela tem um jeitinho dela ali que é só dela, é único, ela tem um temperamento dela que é único. Então, a gente sai desse campo do coletivo distorcido. A gente vai para um lugar realmente de alinhamento e de felicidade, né? Que todo mundo quer ter esse lugar de felicidade na vida. Muito bom, muito bom. E agora vou ter que encaminhar para o final, tá muito bom, está muito boa a conversa, mas eu Sim. queria te perguntar, para quem assistiu, para quem está assistindo com a gente, ou para quem vai assistir depois, e para quem vai assistir depois também, tu faz atendimentos, tu tem curso para ensinar
todas essas técnicas, todas essas coisas? Tu tem alguma coisa assim? Algum curso, atendimentos? Tu tá rolando? Eu sei que tu tinha um curso há um tempo atrás aí. Não sei se tá rolando ele, não tá Sim, rolando. sim. Para quem for me acessar e não me segue, eu Eu tenho vou um colocar curso depois online. aqui o. Eu vou Tá. colocar também o. Mas pode falar, eu vou colocar. Uhum. Eu tenho um curso online que eu falo dos 5 passos para a gente não ter uma imagem negativa sobre si mesma, né? Foi um curso que eu fiz antes de vir para cá. Até não consegui divulgar muito ele, porque minha vida mudou drasticamente, né? Mas é um curso muito legal, ele é online, tem as aulas gravadas lá, que tem uma apostila onde tem algumas perguntinhas que vai te dar início a esse processo de autoconhecimento, né? Que isso é muito legal, a gente ter essa base, né? Fortalecida, começar a ter essa base, tipo, nossa, como é que é me autoconhecer? Como é que eu começo? Porque muitas pessoas ficam, eu quero começar, mas não sei como. Então, no meu caso, eu tenho esse curso online que ele é essa base. E foi muito especial, gostei muito de ter feito ele, porque ele é a minha experiência, ele é aquilo que eu experienciei, aquilo que eu integrei em mim no meu campo de energia e que eu consegui transmitir isso através das aulas, né? Então, eu tenho esse curso online, tem um site ali, se você acessar o meu Instagram, vai ter os links ali, você pode entrar, né? É um preço super acessível, então é bem tranquilo. Eu tenho atendimentos terapêuticos de beleza com aplicação de visagismo, que é onde a gente faz a leitura do rosto, a gente fala sobre ele, a gente descobre o seu temperamento também. Então, é um processo também de você começar a entrar nesse universo de autoconhecimento, que isso é muito bacana. Então, é um atendimento muito legal, assim, eu digo que eu recebi, né? Eu tava lá no Asher ainda, e quando eu falei, caramba, eu vou retomar isso, eu fiquei numa felicidade muito, muito grande dentro do meu coração, que eu fiquei, nossa, peraí, que eu tenho que retomar isso, porque eu sei que o mundo precisa disso também, né? Eu preciso servir através da beleza, que é um campo que eu sempre me conectei e que hoje ele tá muito alinhado, hoje ele tá nesse lugar aonde eu queria que ele estivesse, sabe? E isso é muito bacana. Eu tenho um grupo de estudos também, que eu falo de campo de energia humano e eu dou aulas de automaquiagem, né? Então, é um curso, é um grupo, na verdade, que acontece aulas na segunda e nas quintas-feiras. Então, segunda é o campo de energia humano e na quinta eu estou iniciando uns estudos teóricos ainda da história da maquiagem e falando um pouco de visagismo agora também para a gente conseguir entender um pouco esse universo da beleza, né? Para a gente já ir limpando e purificando essas distorções que tinha na época de falar que a maquiagem, a maquiagem mais delicada era para aquelas mulheres nobres, a maquiagem, sei lá, mais fortes ia para aquele lugar de mulheres que trabalhavam em cabarés ou coisas assim. Então, tipo, tem esses lugares ainda que eram meio que interpretados dessa forma e muitas vezes a gente vê que ainda no planeta tem isso, então a mulher de batom vermelho não pode, ou coisa assim. Infelizmente, às vezes essas coisas ainda existem no planeta, então a gente limpa e purifica isso para a gente realmente acessar que a maquiagem é um lugar onde para você se expressar, né? E é um lugar divertido para você brincar com ela. A maquiagem para mim ela é diversão, ela é esse brincadeira, é você olhar para você, você é uma tela de arte e que você vai se descobrir ali. Você vai colocar cor ali, você vai ver o que funciona para o seu olho, o formato do seu olho, o que não funciona, e você vai para esse lugar de brincar mesmo, de se divertir. Que é um lugar muito gostoso, assim, a maquiagem ela me trouxe esse lugar muito bacana de tipo muitas vezes, né, em processos que eu já passei, muitas vezes depressivos mesmos, quando eu tava bem mal, eu ia pra frente do espelho, eu espalhava todas as minhas maquiagens, fazia tipo um ritualzinho comigo mesma e pegava um exemplo, assim, de maquiagem, me maquiar e automaticamente eu começava a despertar esse amor em mim, eu começava a ficar, caramba, olha que legal, olha o que eu criei, tipo assim, eu ia para acessos de lugares muito diferentes, né? Então a maquiagem ela foi muito importante no meu processo. E então eu dou aulas de automaquiagem também. Aqui em Alto Paris eu também vou dar aula presencial. Tem umas pessoas já me pedindo, então eu estou organizando.
um conteúdo bacana, uma listinha de materiais para vocês terem um guia do o que comprar, o que não comprar, né? Tipo, qual é o meu tom, subtom, que são coisas que, né, quando a gente entra nesse universo, a gente precisa entender qual é o meu tom, meu subtom, que tipo de blush é rosado, é dourado, enfim, essas dúvidas que a gente tem frequente em relação à maquiagem. Então, eu vou abrir turmas, a princípio, logo aqui. Então, eu vou divulgar lá no meu Instagram também. Então, quem vier para o paraíso, saiba que vai estar rolando essas aulas de automaquiagem presencial também. Mas eu faço online, tem um atendimento também. Então, quem quiser, é só acessar o meu Instagram, entrar lá no WhatsApp, me mandar mensagem, que vai ser um prazer poder responder todo mundo. E se ressoar, saiba que eu estou disponível aqui como forma de servir. Gratidão. Eu vou pedir para tu me mandar todos esses links de grupo, de curso, enfim, todos esses contatos aí, porque eu acho que eu não vou encontrar metade deles, mas tudo bem. Me manda tudo que eu vou postar. Acho que amanhã eu vou postar no YouTube esse vídeo também. Então, mas se puder me mandar agora, se não tiver com sono, me manda para eu adicionar já aqui na legenda. Então, é 9h15. Quero te perguntar uma coisa. Tem energia para a gente fazer alguma prática, alguma coisa, uma meditação rápida, algo assim? Tem sim, podemos fazer. Aí no teu tempo eu trouxe umas tacinhas tibetanas aqui, tem mais um outro instrumento bacaninha aqui que faz um sonzinho de metal que eu acho muito profundo. Então, o que tu quiser fazer, a gente faz aí. E aí assim que tu encerrar, acho que a gente já pode ir se despedindo. E gratidão por ter aceito, gratidão por todo esse conhecimento. E seguimos, né, nessa caminhada de autoconhecimento, apesar de linhas diferentes, mas em algum momento elas sempre se cruzam, né? Sim. Então, acho que é isso. Tá bom. Tô por Então, ti. acho que a gente pode fazer uma meditação guiada, né? E daí a gente vai deixando fluir, né? Que a providência divina me usa como canal. Então, o que vier é o que a gente precisa, né? E principalmente para as pessoas que estão conectadas aqui. Então, grata para quem está assistindo aqui online e ressoou, né? Então, a gente pode fazer... Posso colocar uma música? eu acho que ele bota uma música que daí eu inicio aqui. Vê se tá muito alto aí, vê se ouve. É um mantrinha que eu encontrei, ainda não usei ele, mas eu acho bem bacana. Não, tá bom o som. Aí, ó. Ouve? Então a gente vai fechar os nossos olhos. Vai se conectar com o momento presente, com o aqui, com o agora. Que é só ele que existe, é só ele que importa. A gente vai fazer 3 respirações profundas. Primeiro a gente vai inspirar o ar. E expirar. Inspira. E expira. Inspira mais uma vez. E expira. Então a gente vai pedir autorização para que a nossa equipe espiritual esteja aqui presente conosco, nos auxiliando nessa noite. Para que a gente possa refletir sobre tudo que a gente falou aqui na live, que as nossas células possam estar absorvendo essa nova consciência planetária, que a gente possa ir para esse lugar de estar em compromisso com o nosso processo evolutivo, sabendo que estar aqui reencarnado no planeta Terra nesse momento é bem desafiador para o espírito, mas muito importante para que ele possa estar nesse compromisso de evolução. Então, que a gente possa afirmar o nosso compromisso de estar aqui, reencarnado em Gaia, se fortalecendo, edificando,
nos curando, elevando o nosso campo de energia, se melhorando, auxiliando todos os seres que fazem parte da nossa realidade. E que a gente possa ir para esse lugar de agradecer, ir para esse lugar de agradecimento muito profundo do nosso coração, de tudo que a gente recebe. Saber que o amparo da providência divina está sempre presente na nossa vida. Apesar de a gente não conseguir ver esse amparo com nossos olhos físicos, a gente sente. E quando a gente vai para esse lugar do sentir, do nosso coração, a gente recebe. A gente recebe tudo que a gente precisa. Porque o amparo está sempre presente. Ele é constante na vida. Então, quando eu vou para esse lugar de todos os dias agradecer pela minha vida, de estar aqui reencarnado, agradecer por ter um lar, agradecer por ter família, pelos meus pais, pela vida que os meus pais me deram, pelo meu trabalho, pelas pessoas que fazem parte do meu trabalho. Honrar e agradecer a todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo de vida. Essas almas amigas escolheram estar junto conosco no nosso processo de evolução. Então, através desse agradecimento, a gente vai olhar para cada uma delas e vai agradecer por todo o conhecimento, por todo o desafio, por todas as desavenças, por todas as dificuldades, pelas conversas que muitas vezes são desconfortáveis, ou pelas conversas que são boas e que você gosta de estar junto com elas. Que a gente possa honrar e agradecer a tudo que a gente recebe, porque a gente recebe muito. Só que muitas vezes a nossa mente, ela limita e ela acha que você não está recebendo. Ela pode ir muito para esse lugar de não agradecer. Então a gente vai ressignificar esse olhar e vai para esse lugar expandido do nosso coração, do nosso cardíaco, de amar incondicionalmente todos os seres. Porque a partir do momento em que eu fortaleço o meu voto de estar nesse compromisso de evolução e escolher ser livre e feliz no mundo, eu consigo ajudar todos os seres a serem livres e felizes também. Então vamos respirar fundo mais uma vez, pedindo para que as nossas células absorvam todas essas informações, honrando e agradecendo a nossa equipe espiritual pelo amparo. Sempre quando a gente pedir e solicitar o amparo, saiba que eles estão sempre presentes nos auxiliando na nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Assim é, graças a Deus. Namastê. Arro. Muito obrigado. Espero que tenha sido. Espero que tenha sido tão bom para todos como foi para mim aqui. Tá certo? E aí me manda os links agora, por favor. Tá. Já mando. Então tá bom. Agradecer a todo mundo que entrou, que ficou um pouquinho, que saiu, todo mundo que vai assistir depois. Agradecer a Gabi, que ficou aí esse tempo todo com a gente. E é isso. Seguimos o nosso processo de autoconhecimento. E muito obrigado. Boa noite. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Se cuida.